Buzzcocks é uma banda inglesa de punk rock formada pelo cantor, compositor e guitarrista Pete Shelley e pelo cantor e compositor Howard Devoto, em Bolton, em 1976. Howard Trafford, um estudante do Instituto de Tecnologia de Bolton, que estava envolvido com música eletrônica, colocou um aviso na faculdade procurando músicos para tocar a música. Sister Ray do Velvet Underground. O colega estudante Peter McNeish, que havia tocado em uma banda de rock chamada Jets of Air, respondeu ao aviso. No final de 1975, Trafford e McNeish recrutaram um baterista e formaram uma versão inicial do que viria a ser o Buzzcocks. A banda formou-se em fevereiro de 1976. McNeish assumiu o nome artístico Pete Shelley e Trafford adotou o nome de Howard Devoto. Devoto e Shelley escolheram o nome Buzzcocks depois de lerem a manchete It's the Buzzcock, em uma crítica da série de televisão Rock Follies, na revista Time Out. O buzz é a emoção de tocar no palco, e cock é uma gíria do norte da Inglaterra que significa amigo. Eles acharam que o nome capturava a empolgação da cena punk nascente e tinha conotações sexuais humorísticas, devido à época em que Pete Shelley trabalhou em uma loja de artigos adultos em Bolton. Os Buzzcocks tocaram ao vivo pela primeira vez em 1 de abril de 1976 em sua faculdade. Garth Davies tocou baixo, e Mick Singleton, que também tocava na banda local Black Cat Bone, tocou bateria. Após lerem uma crítica da NME sobre a primeira apresentação dos Sex Pistols, em fevereiro de 1976, Shelley e Devoto viajaram juntos para High Wycombe para ver a banda. Shelley e Devoto ficaram impressionados com o show e providenciaram para que os Sex Pistols se apresentassem no Lesser Free Trade Hall, em Manchester, em 4 de junho de 1976. Buzzcocks pretendiam tocar neste concerto, mas os outros músicos desistiram, e Shelley e Devoto não conseguiram recrutar substitutos a tempo para o show. Assim que recrutaram o baixista Steve Diggle e o baterista John Maher, os Buzzcocks fizeram sua estreia abrindo o segundo show dos Sex Pistols em Manchester, em 20 de julho de 1976. Um breve trecho dos Buzzcocks da era Devoto tocando I Can't Control Myself, dos Troggs, aparece no documentário Punk Attitude, dirigido por Don Letts. Buzzcocks fizeram sua estreia em Londres no The Screen on the Green, como banda de apoio do The Clash e dos Sex Pistols, enquanto no mês seguinte tocaram no festival de 2 dias sem Club Punk, organizado por Malcolm McLaren, e mais tarde substituiriam o The Damned na turnê Anarchy in the UK. Entre essas apresentações ao vivo, os Buzzcocks começaram a desenvolver seu próprio material e gravaram uma demo de 11 faixas no Stockport Studios, que foi lançada em 1991. No final do ano, Buzzcocks gravaram e lançaram um EP de 4 faixas, chamado Spiral Scratch, que lançaram em seu próprio selo, New Hormones, tornando-os um dos primeiros grupos punk a estabelecer um selo independente. O EP foi produzido por Martin Hannett no Indigo Sound Studios. A música foi gravada de forma crua, insistentemente repetitiva e enérgica. O EP foi relançado em setembro de 1979 e alcançou o 31º lugar nas paradas. Em março de 1977, Devoto anunciou sua saída da banda, expressando sua insatisfação com a direção que o punk estava tomando em sua declaração. Eu não gosto de movimentos. O que antes era insalubremente novo, agora é um velho chapéu limpo. Ele voltou para a faculdade por 1 ano e depois formou uma banda chamada Magazine. Pete Shelley assumiu os vocais do Buzzcocks e se afastou dos comentários sociais para abordar temas adolescentes. Steve Diggle trocou o baixo pela guitarra, e Garth Davies, também conhecido como Garth Smith, voltou ao Buzzcocks para tocar baixo. A banda acompanhou The Clash
como banda de abertura em sua turnê White Riot. A nova formação assinou com a United Artists Records, UA, No Electric Circus, em Manchester, em 16 de agosto de 1977, o dia da morte de Elvis Presley. O primeiro single, Buzzcocks, pela UA, Orgasm Addict, foi lançado em outubro de 1977. Foi o início de uma colaboração com o produtor Martin Rushent que duraria até o final da década. A banda embarcou em uma turnê como atração principal, durante a qual Smith se mostrou pouco confiável e foi substituído por Steve Garvey. O single seguinte dos Buzzcocks, What Do I Get?, lançado em fevereiro de 1978, alcançou a 37ª posição na parada do Reino Unido. No mês seguinte, lançaram seu álbum de estreia, Another Music in a Different Kitchen, que chegou à 15ª posição na parada. Em maio, a banda embarcou na turnê Entertaining Friends, enquanto o terceiro single, I Don't Mind, alcançou a 55ª posição na parada de singles. Em julho, o quarto single, Love You More, chegou à 34ª posição. A banda passou meados de 1978 gravando seu segundo álbum, Love Bites, que alcançou a 13ª posição na parada. Após uma turnê de 26 datas pelo Reino Unido, os Buzzcocks obtiveram sucesso com o single Ever Fallen in Love with Someone You Shouldn't Have, que alcançou a 12ª posição na parada do Reino Unido em outubro de 1978. Em dezembro, a banda lançou o single Promises, que chegou à 20ª posição na parada do Reino Unido. O lado B do single, Lipstick, compartilhava a mesma progressão ascendente de notas em seu refrão que o primeiro single, Magazine Shot by Both Sides, lançado no início daquele ano. Em 1979, os Buzzcocks se prepararam para sua primeira turnê europeia enquanto trabalhavam em material novo. Em março, a banda lançou o single Everybody's Happy Nowadays, que alcançou o número 29 na parada. A turnê que se seguiu culminou no Hammersmith Odeon. O show foi gravado e lançado em 1992 como Entertaining Friends. Em meados de 1979, a banda concluiu a gravação de seu terceiro álbum, enquanto o segundo single, Harmony in My Head, alcançou o número 32 em agosto. Antes de sua primeira incursão nos EUA, IRS Records lançou a coletânea de singles da banda, Singles Going Steady, por lá. O terceiro álbum da banda, A Different Kind of Tension, foi lançado no final de setembro de 1979 e alcançou a 26ª posição nas paradas, enquanto a banda completava sua segunda turnê pelo Reino Unido. You Say You Don't Love Me não entrou nas paradas. Um período de inatividade durou até setembro de 1980, quando o single duplo Why She's a Girl from the Chain Store, Our Everything, foi lançado. Ele alcançou a 61ª posição e foi o último single da banda a entrar nas paradas. Dois outros singles, Strange Thing e What Do You Know, não entraram nas paradas, enquanto a banda embarcava em uma turnê reduzida pelo Reino Unido. Voltaremos numa segunda parte. Se você gostou, dê um like e compartilhe, e continue acompanhando os nossos vídeos. Esse é o canal Histórias do Punk Rock. Até uma próxima, galera!